Boa tarde a todos. Eu agradeço o convite feito pelo Sérgio Bútica, pelo Tibanzir. Uma honra para o Ministério Público do Trabalho atender, esse pedido de participar deste evento, um momento de discussão, de muita dúvida em relação à interpretação da nova lei, da reforma trabalhista. Tenho recebido no meu gabinete diversas entidades, advogados, discutindo justamente esse tema. E eu fiz uma anotação muito breve, que o nosso grande problema é o tempo. A legislação está aí, vigente, há muita dúvida. O próprio TST sinalizou que iria se adiantar e... acho que eu vou desligar esse aqui, pode ser que seja... E sinalizou que dariam uma posição em relação a alguns temas da reforma, e isso não ocorreu por outros motivos. Também aguardarmos uma posição do Supremo Tribunal Federal, estava comentando com o Dr. João Nery agora, que levará considerável tempo, e os senhores estão nessa situação de embate com entidades recusando o desconto dos trabalhadores, ou há uma insegurança jurídica. A reforma trabalhista ela veio para trazer a tão almejada segurança jurídica, e estamos todos nós aqui. O Ministério Público participou de forma bem combatente em Brasília nas discussões anteriores da reforma. O nosso Procurador-Geral do Trabalho, Dr. Ronaldo Fleury, demonstrou sempre conduzindo todas as discussões para o debate jurídico, deixando de lado questões de ordem política. Deixou bem clara a posição da instituição. Quase 100% dos procuradores do Ministério Público foram contra a condução dos trabalhos e muitos dispositivos legais, tanto que não se ouve quase falar da reforma trabalhista, da participação ou do aval do Ministério Público do Trabalho para aquele texto. O Poder Judiciário Trabalhista também tem uma resistência muito grande. É claro que pensaram alguns magistrados que tinham posições que atendiam os interesses daquela oportunidade. Isso é muito transparente para a sociedade, para todos aqueles que atuam também no movimento sindical ou que atuam aí perante os tribunais. E a reforma ela já começa também com uma contradição, porque ela reforça a posição das entidades sindicais e, ao mesmo tempo, com a outra mão, ela retira o custeio dos sindicatos. Então, como que se vai se exigir o negociado sobre o legislado se você não tem um ente sindical forte que possa percorrer, por exemplo, no estado do Paraná, aqui, em assembleias, em reuniões, se ele não tem a fonte de custeio, tendo em vista, como bem explicou o auditor fiscal Luiz Fernando Guzar, as alterações que foram postas na CLT. Então, essa nova organização sindical que se propõe, ela, com a intervenção do Estado, ou tentando deixar uma nova era de afastamento dessa tradicional intervenção do Estado, ela acaba atacando a contribuição obrigatória e deixam as entidades sindicais aí em situação, no mínimo, delicada, até porque impera essa dúvida de que se admite a deliberação em assembleia ou há necessidade da autorização expressa individual de cada trabalhador. Eu atuei muito
nessas questões de direito sindical, e a gente sabe que a autorização individual é muito complicada. Há uma baixíssima taxa de adesão, de associação, de sindicalização dos trabalhadores. Me parece que nas montadoras representava 5%, Sérgio, não sei se bate esse percentual, mas é muito baixa a filiação em sindicatos, a associação, mesmo tendo sindicatos de renome, tradicionais, combativos, é uma tradição do trabalhador brasileiro. Então, isso enfraquece muito o custeio, né, do ente sindical, se for depender da autorização individual. Da mesma forma, essa organização por categoria, e você não alterando o princípio da unicidade sindical, há um conflito aqui jurídico, porque ou você termina com a unicidade sindical e permite-se a prioridade sindical, dando, né, espaço para os sindicatos que são bons, que esses que permaneçam, né, e para que o trabalhador também ele possa escolher o sindicato que ele entenda que é o que está prestando melhores serviços, né. Mas essa que é a grande questão, não se mexeu na unicidade sindical e ficou também faltando aqui um ponto final, né, nessa reforma para que se possa avançar, então, né, uma nova realidade na organização sindical. O que eu vejo também, voltando ali àquela questão da baixa adesão dos trabalhadores à associação, à sindicalização, como queiro, eu procuro sempre colocar associação e sindicalização, porque às vezes a sindicalização ela pode envolver todos os trabalhadores, né, e não apenas os associados. O brasileiro ele tem um costume, né, um hábito de não tolerar qualquer desconto na sua folha salarial. Então, quando vem um plano de saúde ou uma contribuição sindical, eles já vão no RH, já reclamam e já querem sustar esses descontos. Mas estão com o carnê do telefone celular, né, de uma outra prestação qualquer. Então falta um pouco de conscientização nesse sentido, de fortalecer a entidade sindical, até porque ela que irá representá-lo na negociação coletiva. E vejo e reconheço como verdadeira essa reivindicação dos entes sindicais, dos seus dirigentes, quando eles argumentam para o Ministério Público, em embates que nós tivemos no passado, né, veja, nós temos custos, nós representamos a categoria e os benefícios advindos da celebração de acordos ou convenções coletivas, eles são estendidos a todos os trabalhadores, filiados e não filiados. E quem suportará com todas essas despesas? Então, eu reconhecia realmente que a atuação do sindicato traz benefícios a todos, e todos aqueles que são beneficiados deveriam contribuir de uma forma ou de outra, né? Mas, senhores vejam, há 10 anos, o Ministério Público, com o Procurador-Geral da época, Dr. Otávio Brito Lopes, buscou uma negociação em Brasília, com centrais sindicais, se não estou enganado, buscando estabelecimento de contribuições sindicais, respeitando um princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Vamos estabelecer aqui algum percentual, não lembro quanto que era, 0,5% ao mês, ou menos, era 25% ou 1%, não me lembro. Não houve qualquer avanço nessas tratativas. Então nós temos que reconhecer também que nós deixamos passar um momento oportuno de se dirimir alguns temas sensíveis. E corremos o risco, que ninguém imaginava há 2 anos, que essa reforma fosse ser dessa forma, já se comentando
No próprio TST, se a Justiça do Trabalho durará mais 5 anos, alguns estão dando menos tempo até, porque nós não soubemos negociar em relação a alguns temas capitais, como eu disse. Outro exemplo que eu tenho, a questão da definição de trabalho escravo, saindo um pouco das contribuições. O Ministério Público, há uns 10 anos, não estabeleceu um conceito. Nós não conseguimos, acho que tinham muitos procuradores, muitos bacharéis em direito, e entramos em conflito em relação a um texto, a uma redação para o conceito de trabalho escravo. Corremos o risco do governo estabelecer uma portaria do Ministério do Trabalho, que passou pelo Ministério do Trabalho, com todo respeito, que veio dos ruralistas para apresentar uma redação que afrontava totalmente a tradicional postura brasileira com premiações internacionais, do conceito adotado que envolve a jornada exaustiva e as condições degradantes. Quer dizer, agora foi restabelecida a verdade, temos uma portaria que reflete o melhor entendimento, o mais moderno, do conceito de condição na hora do escravo ou escravidão contemporânea. Mas também passamos por um risco que não precisávamos. Quer dizer, nós tínhamos que enfrentar o tema e apresentar para a sociedade algo que trouxesse segurança jurídica. Agora, me parece que está bem encaminhado, mas temos que ficar atentos. E foi isso que eu acho que faltou nós deliberarmos no passado, uma definição em relação às contribuições que não desse espaço para descontentamento ou para qualquer medida no âmbito do Congresso Nacional que chegasse ao ponto que nós chegamos agora. Vejam, senhores, que o Estado ainda, buscando não intervir na atividade sindical, ele ainda tem o papel do Ministério do Trabalho em relação ao registro dos instrumentos coletivos, o papel do Ministério Público fiscalizando as cláusulas convencionais, buscando a ação anulatória, apesar que diminuiu bastante essa atuação, e buscando o Estado dar a tão almejada liberdade sindical. Só que a liberdade sindical, com a unicidade sindical, entra em conflito e não se tem a plena liberdade dos entes sindicais. Então, a greve, acredito que o grande equívoco da reforma foi permitir ainda a unicidade sindical. Em relação à questão da Assembleia, eu penso que quando envolve uma coletividade considerável, eu acho que para que você fortaleça essa tese de que a Assembleia seria o suficiente, acredito que teríamos que ter um número considerável de assinaturas de participantes. Porque se você pega, no caso de uma montadora, são 4 mil aqui, 3 mil ali, e você me apresenta uma ata com 100 nomes, 200 nomes, eu acho que enfraquece essa tese de que a Assembleia estaria autorizada a proceder ao desconto de contribuições. E também, voltando àquela ideia anterior, se for essa tese que irá prevalecer, eu acho que também deveríamos respeitar percentuais razoáveis, para que todos possam sair satisfeitos. O sindicato dando resposta que aquela contribuição que foi recolhida foi revertida em benefícios, e as empresas tendo no seu meio ambiente laboral um clima que persiga a produtividade. Porque acredito que seja uma falácia
uma postura de alguns entes patronais, seja ameaçando magistrados, né, com formulários no site, se o juiz está ou não cumprindo a nova lei, para denunciá-lo no CNJ, não vejo que seja por aí o caminho. Da mesma forma, torcendo para que acabem os sindicatos. Se não tem um sindicato, quem quer? Qual entidade que irá organizar o meio ambiente laboral, procurando, dentro da coletividade, apresentar uma proposta para determinada empresa? Quer dizer, se está ruim agora, ficará pior, porque será, na verdade, uma desorganização total, com o outro trabalhador ali querendo se passar de dirigente sindical e sobrepor aos demais para negociar com uma empresa. Então, eu tenho sempre sugerido, nessas últimas reuniões que eu tenho feito, no final do ano passado e esse ano, que busquem a negociação coletiva, né? Eu acredito que as entidades sindicais devem ter uma contribuição, de preferência que seja entabulada em sede negocial, porque é óbvio que sem o custeio, né, pelos trabalhadores e por todos, não há como se sustentar. Agora, volta a questão do tempo. Nós estamos no início do ano e os senhores, dirigentes sindicais, os senhores têm contas a pagar, têm obrigações legais a serem cumpridas. Então não adianta dizer que vai negociar e levar essa negociação até o final do ano. Teria que ser uma negociação séria para que se resolva essa pendência, essa questão da interpretação, e se estabeleçam já as cláusulas convencionais, né, respeitando o database e tudo mais, para que o país possa produzir como todos esperam. Outro fato que eu acho que não traz, a princípio, bons resultados para a organização sindical é agora a figura da terceirização. Ocorrerá uma fragmentação dos trabalhadores na base, vamos chamar assim, no chão de terra de uma fábrica, e dificultará esse processo negocial, porque muitas vezes existem trabalhadores de distintas categorias e com benefícios também muito antagônicos ou desproporcionais no mesmo espaço laboral, e isso pode gerar uma insegurança jurídica também. Então o Ministério Público não vê com bons olhos a terceirização na organização sindical, porque dificultará a negociação coletiva de forma uniforme, simplesmente por isso, né? Enfim, eu espero os questionamentos, as perguntas. Há essa dúvida no âmbito do Ministério Público em relação à individualização ou à Assembleia, né, apresentando, mas acho que também deve partir dos senhores que tragam um formato, né, se há tanta dúvida, assim, que traga um formato que traga essa tão almejada segurança jurídica, e que a gente possa convencer todos os envolvidos, né, que o melhor caminho, sem sombra de dúvidas, é a negociação coletiva, entabulada de forma séria, objetiva, e que deixe claro as obrigações e os deveres, né, de ambos os lados, e que o Ministério Público e o Poder Judiciário interfiram o menos possível, até porque a judicialização ela não é o melhor caminho, sim a negociação coletiva. Fico à disposição dos senhores. Muito obrigado.